Vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina de trabalho e conclusão de curso 1. Vamos tratar, a partir de agora, da elaboração e realização do nosso projeto de pesquisa, que irá nos preparar e nos direcionar para a disciplina TCC2, no 10º período, onde vocês irão realizar o artigo científico e apresentá-lo oralmente a uma banca examinadora. Bem, dando início ao nosso conteúdo, nós vamos primeiramente ver a questão estrutural do projeto científico, certo? O projeto científico, ele se divide em 3 partes. A parte pré-textual, a parte textual e a parte pós-textual. Quais são os elementos pré-textuais? A capa, a folha de rosto e o sumário. São considerados elementos pré-textuais porque antecedem o texto escrito. Elementos textuais são tema, problema de pesquisa, hipóteses, justificativa, objetivos, geral e específicos, referencial teórico, metodologia, cronograma, recursos. São considerados elementos textuais porque descrevem toda a realização, todos os procedimentos e todo referencial teórico acerca da pesquisa a ser realizada. E por fim temos os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, apêndice ou apêndices, que é um elemento opcional, anexo ou anexos, que também é um elemento opcional. Denominamos pós-textuais porque se encontram após a descrição do texto escrito e de toda a parte referencial abordada para a realização da pesquisa. Bem, primeiramente, e um dos pontos essenciais para a realização da nossa pesquisa é o tema da pesquisa. O que é o tema da pesquisa? É o assunto, é aquilo de que vocês irão tratar na pesquisa. Será o estudo realizado por vocês, o que vocês irão pretender redigir, certo? Vale ressaltar que o tema do projeto ele não deve ser amplo, não deve ser generalizado. É preciso delimitá-lo, porque não há como alcançar um objeto de estudo muito amplo. Uma sugestão é: escolham um tema por afinidade. Aquela matéria que foi apresentada para vocês e que vocês se identificaram com ela, porque a afinidade é essencial. Afinal, vocês irão passar meses realizando pesquisas e estudos a respeito da temática escolhida. Mais importante do que o tema é a escolha da delimitação do tema. Muitos alunos se atrapalham quando escolhem os seus temas, querendo pesquisar assuntos amplos que tornam o trabalho impossível de se realizar. Uma monografia, um TCC, um artigo são compostos de um único assunto. Assim, a escolha de um tema deve ser reduzida ao máximo. Ou seja, nós temos que dar um limite ao tema. Isso é a delimitação do tema, o que a gente denomina também de título, que é essa adequação do tema, né, que é amplo, que é geral, no espaço, que é a delimitação espacial, e no tempo, que é a delimitação temporal. Uma dica é a ferramenta Google Acadêmico.
que vai facilitar e auxiliar cada um de vocês na realização da busca pela sua temática e também ajudar na delimitação deste tema, transformando o tema de vocês no título da pesquisa do projeto científico. Bem, vamos pontuar um pouquinho mais sobre critérios de delimitação. Como foi dito anteriormente, existem dois critérios de delimitação: o critério espacial, que é a delimitação do locus da observação, ou seja, é a delimitação quanto ao local onde o fenômeno em estudo ocorre. E o critério temporal, que é o período em que o fenômeno a ser estudado será circunscrito. E o que isso tudo quer dizer, professor? Bem, quanto ao critério espacial, por exemplo, um estudo que trate da violência urbana, ele pode comportar diversos recortes espaciais. Exemplo, um município, uma área metropolitana, uma região. Então, o parâmetro espacial escolhido implicará no resultado dos dados obtidos e nas conclusões do estudo. E quanto ao critério temporal? Bem, nós podemos definir a realização da pesquisa situando o nosso objeto no tempo presente ou recuar no tempo, procurando evidenciar a série histórica de um determinado fenômeno, uma investigação sobre, vamos supor, mortes, suicídios, homicídios ocorridos, por exemplo, durante um determinado período, certo? Ou ainda a gente pode determinar nos últimos 5 anos. Então, tudo depende, é claro, do objetivo do pesquisador em elaborar o dado citado. A delimitação, gente, ela deve se ater à definição do campo de observação. Este comporta, além do local, que é o recorte espacial, e circunstâncias, que é o recorte temporal, a população a ser estudada. E o que é isso, professora? A população, ela consiste na definição de quem será objeto da pesquisa. Este quem pode se referir a um conjunto de pessoas, a pacientes de um determinado procedimento, a sujeitos que serão indagados acerca de seus comportamentos ou visão de mundo, por exemplo. Então, a população do estudo deverá, obviamente, depender da área de conhecimento na qual ele está inserido e no propósito de cada pesquisa. E quando eu falar que ele, eu direciono ao estudo, certo? Ao que está sendo pesquisado. Então, a população, ela vai depender da área que você escolheu, certo? E do foco que você está dando ao seu estudo, à sua pesquisa. Bem, uma dica para auxílio nessa construção da delimitação do tema de vocês, ou seja, na construção do título de vocês, é vocês se questionarem. Leiam o título, escolham o título de vocês, leiam e se perguntem: como? Onde? Quando? Como realizar essa pesquisa? Onde realizá-la? Quando realizá-la? Esses questionamentos irão ajudá-los a delimitar e a utilizar os critérios de delimitação
para a realização da pesquisa e criação do título de vocês. Bem, o segundo ponto do nosso projeto científico é o problema de pesquisa. E o que é o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa. Então, depois de definirmos o tema, levanta-se uma questão para ser respondida, através de uma hipótese que a gente vai ver no slide posterior. Essa hipótese, ela pode ser confirmada ou negada após a realização da pesquisa. O problema, ele é criado pelo próprio autor do trabalho. É criado também, na realidade, é elaborado em forma de pergunta, de questionamento. A gente sabe que toda pesquisa, ela nasce de uma dúvida, de um questionamento, de algo que você ainda não sabe e quer compreender o porquê, os motivos, certo? Então, nenhum tema pode ser tratado se não for um problema, se não existir um questionamento anterior que o dê origem, né? Que o origine, certo? Então, o problema vai sinalizar o foco, vai te direcionar à realização da pesquisa. Assim sendo, a formulação do problema na pesquisa científica deve ser considerada como o alvo, o objeto de estudo a ser investigado mediante o trabalho que será realizado. Bem, um outro ponto do nosso projeto são as hipóteses. E o que são hipóteses da pesquisa? No contexto do projeto, as hipóteses constituem-se em respostas provisórias que darão o norte ao trabalho investigativo, ou seja, é uma proposição de solução do problema, passível de ser alterada ao final da pesquisa. As hipóteses elas também podem ser incluídas na justificativa, uma vez que elas se associam intimamente à relevância da investigação. Resumindo, o que são hipóteses? Hipóteses são afirmações que serão testadas ao final da sua pesquisa, dando uma suposta resposta ao problema. Por que suposta? Porque ao final da pesquisa, ela pode ser tanto positiva como negativa. Ela pode ser comprovada como negada. Outro ponto importantíssimo do nosso projeto de pesquisa diz respeito à justificativa. A justificativa ressalta a importância do problema a ser investigado nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou social. Para tanto, devemos ver o impacto positivo que o estudo trará a todos esses setores. Por que é importante estudar acerca deste tema? Para que é importante estudá-lo? Para quem será importante esse estudo? Então, é nesta parte que é feita a contextualização minuciosa do problema.
evidenciando o seu desenvolvimento teórico-conceitual. Por isso, a relevância, ou seja, a justificativa, deve apontar em que a pesquisa irá contribuir, certo? A justificativa nada mais é do que a relevância, ou seja, identificarmos a contribuição que essa pesquisa terá na vida, para a vida acadêmica, para a vida científica, histórica, filosófica de uma determinada sociedade. Outro ponto são os nossos objetivos. A nível de projeto, os nossos objetivos eles se dividem em objetivo geral, um só objetivo, porque a sua pretensão, você quer chegar a um resultado e não a vários resultados, e em objetivos específicos, certo? Mas o que são objetivos? Vamos lá. Os objetivos nada mais são do que as tuas pretensões, o fim o qual você quer chegar. O objetivo geral, o objetivo geral será o fim que você quer chegar. Os objetivos específicos serão como chegar, os passos, ou seja, os degraus que você irá subir para chegar àquele fim, àquele resultado. Então, vamos lá, recapitulando. O objetivo geral corresponde ao resultado final do trabalho. Já os objetivos específicos são os resultados parciais. Entretanto, os específicos devem contribuir para que o objetivo mais amplo, que é o geral, seja efetivamente concretizado. É imprescindível que, ao estabelecer os objetivos, tenhamos cuidado para não prever algo muito grandioso, universal ou genérico demais, porque o trabalho ele versa sobre um só tema, um só problema. Logo, os objetivos menores podem influenciar para boas contribuições. Já os objetivos grandiosos podem resultar em algo pouco significativo. Um ponto importante que vale lembrar é que todos os objetivos iniciam sempre com o verbo no infinitivo, terminações AR, ER e R, como por exemplo, citando aqui alguns: definir, escrever, relacionar, registrar, reafirmar, transcrever, ilustrar, interpretar, distinguir, examinar, analisar, apreciar, construir, dentre outros. Referencial teórico. Bem, nós chegamos à parte do projeto onde nós iremos descrever toda a base teórica pertinentes que correspondem à temática escolhida. Assim sendo, o referencial teórico ele é constituído pela teoria que fornece sustentação ao projeto como um todo e é o elemento gerador do problema e da hipótese, bem como o elemento condicionador da escolha das técnicas e tipo de material informativo que será necessário para a realização da pesquisa. Ele é o momento da pesquisa
em que se irá definir a concepção teórica a ser utilizada e os conceitos fundamentais que serão utilizados. Então, é aqui onde vocês irão elaborar um texto sobre uma visão geral do problema, com base nos autores escolhidos acerca do tema, fazendo citações diretas ou indiretas, preferencialmente indiretas, e mencionar também nestas citações as fontes consultadas, de onde foram retiradas. Lembrando que todo texto ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, por mais que nesta parte do projeto o texto não seja conclusivo, nós temos que ter uma ordem, um encadeamento de ideias, uma organização, um raciocínio para um bom desenvolvimento e entendimento da sua pesquisa. Metodologia. Neste ponto do nosso projeto, será indicado como obter e como trabalhar com as informações que foram coletadas. É aqui, nesta parte do nosso projeto, onde nós iremos responder às seguintes indagações. Que procedimentos serão executados? Como serão as técnicas de abordagem do objeto de pesquisa? Onde fazer? Como fazer? Com que? Quanto? Quando? Então, para expor a metodologia, primeiramente é necessário esclarecer qual é o tipo de pesquisa que será realizada. Por exemplo, será feita uma pesquisa bibliográfica ou documental? Será realizado um estudo de caso ou uma pesquisa experimental? Ou será realizada uma pesquisa de campo? Então, todos esses pontos serão definidos aqui na metodologia. Após escolhido o tipo de pesquisa, o autor fornece informações sobre as características do objeto de estudo, justificando assim a opção realizada por ele. É importante lembrar que o método para respaldar o trabalho seja definido, ou seja, quais métodos serão utilizados para a realização da pesquisa em tela. Bem como descrever os instrumentos da pesquisa. Quais são esses instrumentos? Livros, revistas. Onde e como posso obter essas informações? Através de quê? Sites, artigos, bem como plano de descrição e análise de dados. Como eu vou organizar os dados obtidos? Através de quê? De tabelas, de gráficos. Quais critérios de análise de julgamento? Que método eu vou utilizar para findar, para responder ao meu problema e para chegar ao fim que eu almejo, que eu espero. O cronograma. O cronograma nada mais é do que uma tabela, uma descrição e definição onde será previsto nele o tempo para a realização de cada etapa da pesquisa. Por que foi citado tabela? Porque para uma maior organização, entendimento e identificação dessas etapas, é sugerido que o cronograma seja elaborado através de uma tabela. Aqui você vai considerar o seu tempo, os procedimentos metodológicos que você definiu. Então, você vai propor uma série de tarefas que vai
corresponder às etapas e fases do seu estudo, da realização do seu projeto e distribuir no tempo em que o seu trabalho será realizado. É imprescindível que na elaboração do cronograma não se esqueça de identificar os elementos atividade e prazo. A escolha ela deve sempre recair em datas possíveis de serem cumpridas. Então, se existem atividades que irão requerer prazos mais longos, então vocês têm que adequar o tempo, redimensionando ele à pesquisa, a exigência que terá a sua pesquisa. Recursos. Este tópico no projeto vai definir todo o levantamento das despesas, dos custos que o autor terá no decorrer de todo o curso dos procedimentos para a realização da pesquisa. Neste tópico, será feita uma planilha com todo o orçamento, com todos os recursos financeiros utilizados para a realização da pesquisa. Citando alguns, o material de consumo utilizado, por exemplo, caneta, lápis, pastas, papéis, etc. O material permanente, que são aqueles equipamentos ou infraestrutura necessárias para a execução do projeto. A exemplo disso, nós temos computador, nós temos microfones, máquinas fotográficas, celular, dentre outros, bem como outros serviços e despesas, né? Vamos supor que você precise realizar uma pesquisa que não seja na sua cidade, no seu município. Você está fazendo um estudo, uma pesquisa em um outro município, onde você necessite se deslocar. Então, nós temos aí gastos com o quê? Com alimentação, com hospedagem, com passagens. Então, é neste tópico aqui dos recursos em que você irá fazer todo o levantamento das despesas realizadas em todo o projeto até a finalização da sua pesquisa. Nós temos também as referências bibliográficas, que já faz parte, é um tópico que faz parte dos elementos pós-textuais. As referências, elas consistem basicamente na indicação dos autores, título, edição, local, editora, de qualquer citação feita no texto, o que é obrigatório em trabalhos acadêmicos e ou científicos. Além de valorizar o embasamento científico de um trabalho, tornando-o mais credível. A padronização das referências facilita pesquisas posteriores e serve até para inclusão em bibliografias. Então, é aqui, neste tópico do projeto de pesquisa, que vocês irão definir todos os autores, juntamente com as suas obras, que foram utilizados e descritos nas citações, sejam elas diretas ou indiretas, do seu referencial teórico. Vale ressaltar que todos os autores, todas as referências feitas no referencial teórico do seu projeto, do seu estudo, estas devem ser obrigatoriamente indicadas nas referências bibliográficas. Outro ponto é não citar referências que não foram utilizadas na sua pesquisa. Somente devem ser citadas referências
que foram realmente utilizadas, pesquisadas e estudadas e que fazem parte, que tem base, fundamentação teórica e fundamentação teórica para a sua pesquisa, certo, turma? Apêndice. O que são apêndices? São textos ou documentos elaborados pelo próprio autor do trabalho científico. Estes servem para comprovar ou complementar uma argumentação já feita e descrita no referencial teórico. Ou seja, se eu sou o autor do trabalho e eu crio, vamos supor, um questionário para ser aplicado, ou numa pesquisa in loco, onde eu vou ao local do estudo da temática escolhida, e eu vou e tiro fotos, eu mesma como autor da pesquisa. Então, essas fotos, elas virão como apêndice, após as referências bibliográficas, porque se trata de um elemento pós-textual, certo? E em apêndice por quê? Porque foram textos ou documentos elaborados por mim, que sou a autora do estudo. Já os anexos consistem em textos ou documentos que não são elaborados pelo autor, mas que não se incluem no texto para não prejudicar a sequência lógica da leitura. Por exemplo, a minha temática necessitou que eu estivesse citando partes de uma lei, ou mesmo a lei na íntegra. Para não prejudicar a sequência lógica da leitura do trabalho, eu trago este documento, né, esta lei, em anexo. Por que em anexo? Porque ela não foi elaborada por mim, não foi criada por mim, foi um documento que já existia. Então, vai vir como anexo e não como apêndice. Assim também como fotos ou imagens, figuras, tabelas que eu irei utilizar que não foram realizadas por mim, foram trazidas de outras fontes. Então, eu trago essas imagens anexadas ao meu estudo, por não terem sido criadas pelo autor da pesquisa, e sim por fontes outras, certo, gente? E aqui é o último ponto do nosso projeto científico. Vale ressaltar que tanto os apêndices como os anexos, eles são elementos opcionais, certo? Cabe ao autor da pesquisa se valer ou não deles. Eu finalizo aqui a explicação dos nossos slides. Eu sei que essa parte com relação ao projeto, por não ser uma disciplina teórica, ser mais uma disciplina prática, vai exigir não só a explicação, mas também um trabalho minucioso, vai exigir que eu esteja acompanhando vocês em cada ponto de descrição do nosso projeto, certo? E eu vou estar fazendo com vocês esse acompanhamento, né? Através de videoconferências ou assim como a gente for definindo. Desde já, muito obrigada e eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas.